Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Moisés Costa. Estamos começando uma nova série de estudo, um novo tema, um novo trimestre. E durante esses meses, abril, maio e junho, nós iremos debater um tema muito pertinente para o momento da história em que nós estamos vivendo hoje. E o nosso novo tema é preparação para o tempo do fim. Iremos desvendar mistérios, segredos e de como enfrentar esta grande crise que iremos passar pela frente, de como se preparar para os eventos finais e para a volta de Jesus. E durante esta semana nós iremos abordar também o tema o conflito cósmico ou o conflito no planeta Terra. O grande conflito ou o conflito cósmico começou um dia no céu com um ser criado por Deus chamado Lúcifer. Este anjo de luz criado por Deus, um dia no céu, escolheu revoltar-se contra Deus. E foi nesse momento que Deus decidiu expulsá-lo do céu. Lúcifer foi expulso do céu. A Bíblia nos fala que ele arrastou a terça parte dos anjos consigo e veio para um lugar chamado planeta Terra. Chegando aqui no planeta Terra, Lúcifer encontrou um casal que morava no Jardim do Éden. E este casal se chamava Adão e Eva. E nós conhecemos muito bem a história da queda de Adão e Eva, que Lúcifer se transformou numa serpente, agora não mais Lúcifer, mas um ser chamado Satanás. Enganou o casal, houve a queda de Adão e Eva, e a partir daquele momento o grande conflito ele se desenrolou aqui em nosso planeta Terra, onde nós estamos vivendo. Os descendentes de Adão e Eva foram duramente atacados pelo inimigo, por Satanás. E nós conhecemos muito bem a história de como esse conflito se desenrolou ao longo da história da humanidade. E no livro de Gênesis, capítulo 3 e o verso 15, nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher na Bíblia significa a igreja, o povo de Deus. A profecia que nos fala que foi colocada uma separação, uma inimizade entre a serpente, o inimigo de Deus, e o povo de Deus. E a promessa era que um dia do descendente da igreja, do descendente do povo de Deus, da mulher, viria o Messias. O Messias nasceria e esmagaria para sempre a cabeça da serpente, ou seja, o inimigo iria ser desmascarado e derrotado eternamente. E o prometido Messias veio conforme está escrito aqui em Gênesis 3,15. Cristo veio a esse mundo para que ele pudesse esmagar a cabeça da serpente. Embora a serpente o ferisse no calcanhar, mas ela seria desmascarada e esmagada para sempre. E após Jesus ascender ao céu, os discípulos levaram a mensagem para todo mundo em sua época. A mensagem começou a se espalhar em todos os continentes, em todos os povos, nações, tribos e línguas. Mas nós sabemos que o conflito ele só se intensificava na mesma proporção que o tempo ia passando. E durante o início da Idade Média, esse grande conflito contra o povo de Deus se intensificou de tal forma que muitos cristãos foram massacrados e pagaram com a sua própria vida. No livro de Apocalipse, capítulo 12 e o verso 6 nos diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Esse período de 1260 dias foi um período de escuridão em que a mulher fugiu para o deserto. Mulher simboliza a igreja ou o povo de Deus. O povo de Deus, nesse período da Idade Média, fugiu para o deserto. E nós sabemos que o deserto é um lugar árido. O deserto na Bíblia simboliza a carência da palavra de Deus. Um lugar escasso para se viver espiritualmente falando. E foi nesse período da Idade Média que o povo de Deus ele foi perseguido e ultrajado contra aqueles que eram o inimigo da verdade e do povo de Deus. Esse período de 1260 dias que Apocalipse nos fala é uma profecia e nós sabemos que em profecia um dia significa um ano. 1260 dias significam 1260 anos. E quando que começou esse período e quando que terminou esse período
de 1260 anos. Esse período é muito fácil de ser identificado na história da humanidade. E nós sabemos que a perseguição severa do povo de Deus começou quando o Papa ou o Papado ascendeu aqui na Terra como uma voz tirana para perseguir o povo de Deus. E esse período foi no ano de 538, quando o primeiro Papa teve voz para ordenar que o povo de Deus fosse massacrado. Então, se nós pegarmos 1260 anos em cima do ano 538, nós vamos chegar ao ano de 1798. E o ano de 1798 foi quando o papado ele teve o seu declínio. E nós conhecemos que pela história, nessa época, o Papa Pio VI foi derrotado por Napoleão Bonaparte e suas tropas. Depois de algum tempo, ele foi morto. E foi nesse período que o povo de Deus começou a respirar um ar de alívio. Por quê? Porque o período de 1260 anos foi um período em que o povo de Deus esteve no deserto. A Igreja de Deus padeceu perseguição e pela história nós conhecemos os valdenses, os albigenses, os huguenotes, que foram o povo de Deus que foram massacrados pelo poder papal. Em 1798 o papado teve o seu declínio, o povo de Deus começou a respirar. Mas nós sabemos que essa ferida mortal, conforme fala no livro de Apocalipse, ela um dia seria curada levemente. E essa ferida mortal começou a ser curada quando no ano de 1929 foi criado o Estado do Vaticano. Ou seja, o papado começou a tomar fôlego de novo e a impor ordens contra o povo de Deus. E desde então, meus amigos, o conflito ele continua. E nós estamos vivendo aqui hoje no ano de 2018 e o grande conflito irá se intensificar a cada dia que se passa. É a maior batalha que existe. O conflito cósmico, o grande conflito ou a guerra espiritual é uma guerra silenciosa que nós estamos travando diariamente em nossos corações. E quem sabe muitos de vocês estejam passando por uma tribulação, por uma angústia, por uma guerra interior, uma guerra espiritual, uma tendência para o mal, é Deus nos chamando por um lado, o inimigo nos puxando para o outro. E essa é a guerra, meus amigos, que temos que travar diariamente até a volta de Jesus. De um lado, Deus querendo nos resgatar. De outro lado, o inimigo querendo nos levar para a perdição. O conflito espiritual entre o bem e o mal é uma disputa entre Cristo e Satanás. E muitas vezes, quando nós pensamos em guerra, nesse conflito entre o bem e o mal, a primeira coisa que nos vem à mente são duas forças opostas com dois poderes equivalentes. Nada disso, amados. A guerra entre o bem e o mal é a guerra entre um Criador e uma criatura. Porque a força do inimigo não se compara à força de Deus. Deus é superior. Deus é o Criador. O inimigo não é nada. O inimigo é a criatura. A batalha do grande conflito é uma batalha que não pertence a nós. Esta batalha, ela pertence ao nosso general Jesus Cristo. Porque é Ele quem luta por nós. E Ele já garantiu para nós esta vitória. Dizer hoje de que lado nós estamos nos garantirá a nossa futura vitória ou a nossa futura derrota. Bem, meus amigos, ficamos por aqui e até semana que vem com o nosso novo tema, a nossa continuidade deste assunto. E eu aguardo você. Um abraço a todos. Tchau!